nada se compara a ele, né? Então, vamos lá, né? Vamos iniciar aí. Eu Aniversário estava do Arthur, ninguém conversando me com os contou. alunos, eles estavam me ensinando mais um pouquinho a mexer aqui com essa ferramenta de trabalho. Depois nós estávamos conversando sobre a escola de paz, que vai acontecer hoje às 8 horas da noite. E aí o João falou alguma Exato. coisa importante. Fala aí, João. Eu falei que escola de paz é importante, né? Mas nada se compara ao aniversário do Arthur. Pô, que é um ser especial pra gente. Alguém incrível, né? Queria só dar meus parabéns aqui, cantar um parabéns rapidinho aí pro Tutuzinho. Aí, Alguém gente, incrível. vamos cantar Todo parabéns? garoto. Começamos assim, então vamos lá? Vamos lá. Eu Vamos parabéns. abrir aí as imagens, gente. Vai ser Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Por nada. Tudo! Como é que Como é? é que é? É É pique, é pique, pique. é pique, é É hora, pique. é hora, É é hora, hora. é hora, é hora, é hora, é hora. Ah, Arthur, Arthur, Arthur. Tutu, tamo junto, molecão. Parabéns, brega, Arthur. manda o Tudo de brega aí, bom, manda o viu? brega. Que Galinha. Deus te abençoe. Mais do que ele já vem abençoando. Manda o brega, pai. Manda aí, Tutu. Vai cantar, Arthur? Vai, Manda o discurso. brega, tu. Manda o brega. Discurso. Faz Desanimada lá. discurso aí, É, Tutu, por Arthur, se favor. anima, amigo. Animação Discurso. contagiante, eu diria. É, Eu também. demais, filho. Eu Ela tô tá mais animada hoje. empolgada do que ele. Vamos, Arthur. discurso. Discurso, Arthur não discurso. sabe a regra do discurso. Faz um discurso aí. Só Não falar. discurso, é uma coisa obrigatória. É. Ah, mano. Eu Aê! ia falar, mano, Aê! agradecer os alunos aí. Da hora, molecão. Boa. Principalmente a Boa, professora, que Tutu, sempre boa. combina comigo. Mano, que Valeu, discurso valeu. excelente, mano. Boa, Tutu. Dá nem pra ouvir com o povo falando por cima. Essa é a pira do discurso. Acho cara que é esse inspira. o objetivo do povo, é não deixar ele falar. Ai, ai. Gente, então vamos lá, né? Vamos começar aí nossa aula. Ontem vocês viram que eu passei para vocês, junto com a lição, né, com a aula de ontem, que eu sempre envio depois, eu passei para vocês a diferença de frase, de período, de oração, né? Período simples, período composto. Vocês acessaram? Sim ou não, gente? Então, Talvez. então, aí no caso, vocês teriam que acessar para poder ver, né, gente? Assistir um pouquinho para verificar e tirar as dúvidas, né? Ontem eu vi que vocês ficaram com dúvidas no exercício. Por quê? Porque vocês tiveram a dúvida entre frase, oração e período. Então, vamos lá. Certo? Foi nessa lição aqui que vocês tiveram a dúvida. Então, aqui estava assim: quantos períodos formam esse parágrafo? Então, aqui nós vimos que tínhamos aí 2 períodos, que vai de um ponto até o outro, certo? Então, são 2 períodos. E aí teve gente que ficou um pouco na dúvida. Destaque o pronome relativo, tudo bem? Destaque o pronome relativo do primeiro período desse parágrafo. Vocês entenderam que seria o onde, porque vocês geralmente acostumaram que o pronome relativo é sempre o que, e não é só o que. Nesse caso aqui, é a palavra onde. E o pronome relativo, no caso, está fazendo o quê? Está dando relação, está fazendo relação ali, né?
está relacionando, certo? Por isso é visto como pronome relativo. No segundo período deste mesmo parágrafo, há duas orações subordinadas adjetivas. Então, ó, no segundo período desse mesmo parágrafo, há duas orações subordinadas adjetivas. Transcreva-as. Então, vocês tinham que observar que, olha... Opa, aqui, né? No segundo período do mesmo parágrafo. Qual parágrafo que nós estamos falando? Do segundo parágrafo, certo? Então, aqui dentro deste parágrafo, nós temos aí duas orações subordinadas. O que é oração subordinada? É quando a segunda oração depende da primeira, ou seja, da oração principal. Não precisa ser nessa sequência, tá bom? Então, orações subordinadas adjetivas desse período são que hoje está no solo e de quem comer esta alface. Nós já tínhamos corrigido. Eu só estou voltando para vocês entenderem um pouquinho melhor. O mundo é constituído de um conjunto de partículas microscópicas que os cientistas chamam de átomos. Há uma oração subordinada adjetiva. Apresente essa oração e substitua pelo adjetivo correspondente, fazendo as adaptações necessárias. Então, a oração subordinada adjetiva, certo? Qual é? Que os cientistas chamam de átomos. A oração que essa oração, ela substitui o quê? Ó, oração que a substitui, que está substituindo isso daqui. Chamadas de átomos pelos cientistas. Proceda da mesma forma com o período. Quando um bebê está na barriga da mãe, ela se forma com os átomos dos alimentos que a mãe está consumindo. Oração subordinada adjetiva seria que a mãe está consumindo. E que oração que substituiu essa? Consumidos pela mãe. Então, olha, que a mãe está consumindo e consumidos pela mãe. O significado não é a mesma coisa? Tem o mesmo significado. Ela só está escrita de forma diferente. Certo? Certo. Assinale as alternativas que apresentam período constituído de orações subordinadas adjetivas. No caso, as duas aí são constituídas por orações subordinadas adjetivas. Ok? Estão acertando? Muitos alunos ontem não tinham feito essa atividade, gente. Eu não tô acertando tudo, não. Não, João? Tô errando umas coisinhas aí. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma listinha de exercícios sobre isso daqui, né? Não sei. Só eu errei, não sei. Depende Não, do só você mundo. errou, não. Só você tá falando que errou, né? Eu Isso. também errei algumas. Então. Essa 4 aí, as duas? Sim. Aí, no caso, gente, eu vou passar uma listinha de exercícios, porque o que está acontecendo? Eu acho que a dificuldade de vocês não é o que é locução, aliás, desculpa, oração subordinada adjetiva, nada disso. A dificuldade de vocês está sendo encontrá-las dentro de um contexto. Sim. Eu estou vendo que a dificuldade de vocês é essa. Porque quando foram dados os outros exercícios, vocês estavam acertando tudo. Então, não que vocês não saibam o que é,
mas precisam prestar atenção dentro de um contexto. Né? Eu posso tirar uma Essa é a dúvida agora? dificuldade, gente? A minha não, eu queria entender direito, se eu poder explicar de novo, o que que é um período, o que constitui um período aí. Ah, o período, ele vai ter... Então, assim, dentro de um parágrafo, muitas vezes, tem pontuação, não tem, o João? Tem. Essa pontuação é assim, ele vai da letra maiúscula até um ponto. Ponto de exclamação, ponto final. Sim, sim. Isso é período. E Então aí, o é normal. período, o que você tem que ver? É que ontem você não assistiu às aulas que eu mandei, né? Os links que eu enviei. Então, lá Ainda não. tá mega explicadinho, tá? Eu mandei, inclusive, de duas formas. Por escrito, até eu coloquei que seria interessante vocês terem no caderno. E mandei em vídeo também. Então, lá tem desde frase, aí oração, que vocês... Isso aí você já pegou, né? Você e acho que os demais. E depois vem o período. E aí vem período simples e período composto. Até aí, tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha. Vocês estão enxergando uma tela aqui meio azulzinha do lado? Não. Não. Ah, tá. Então, eu vou ter que fechar aqui para enviar. Mas espera aí um pouquinho, só que eu vou ver se eu tenho aqui o texto que eu fiz ontem. Porque aí fica mais fácil de explicar para vocês. Tá abrindo o Word? Vocês estão vendo, não? Não. Não. Então, vamos lá. Aqui. Agora sim, né? Sim. Ah, beleza. Então, nós temos aqui frase, oração e período, certo? Aí eu não vou explicar isso daqui, essa parte não, que vocês... Vamos direto ao assunto, ó. A frase, ela pode ser definida por seu propósito comunicativo. Então, assim, teve comunicação, ela é uma frase. Ela pode ou não ter verbo, certo? Até aí você entendeu, né, João? Beleza. Aí, o que você tem que olhar? Por exemplo, eu posso falar silêncio. Ué, mas silêncio? Vocês conseguiram compreender a minha mensagem? Transmitiu uma mensagem para você? Sim. A partir do momento que foi transmitido uma mensagem para você, é uma frase. Se eu falar, por exemplo, abacaxi, é uma frase? Não. Não. Por quê? Porque ela não tem valor nenhum. A partir do momento que ela tem sentido e que você conseguiu compreender algo, ela é vista como uma frase. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Aí, A frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentimentos completos em um texto de comunicação, de interação verbal. Observe algumas características da frase. Então, aqui tem algumas características, certo? O início e o final da frase são marcados na escrita por pontuação específica. Então, não é palavra solta. Quando eu falei para você lá, silêncio, você entendeu. Mas se você estivesse escrevendo silêncio, você poderia observar que ia ter um ponto de exclamação no final da frase, certo? Porque só a palavra silêncio solta não daria sentido. Não teria sentido, né? Na fala, o início e o final da frase são marcados por uma entonação característica, que é o que eu acabei de falar, né? Não se esqueça de que a entonação é uma forma como falantes associam o contorno da expressividade, como é visto na frase interrogativa ou declarativa.
podem ser elaboradas por uma única ou várias palavras, podem apresentar um verbo ou não, e na escrita, os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação. Por exemplo, ai, socorro, o quê? Mas que coisa terrível, quanta bagunça. Entendeu o que é frase? Alguém tem dúvida? Sim. Beleza. E aí tem outros exemplos aqui, tudo bem? Dentro dos tipos de frase, eu passei para vocês, tem as frases interrogativas, exclamativas, declarativas e imperativas. Isso daí era só para complementar, que eu acho que isso daqui vocês já sabem, certo? Aí veio a parte da oração. A oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Na frase, ela tem que ter sentido, tendo ou não um verbo. Beleza? Na oração, olha, ela tem a obrigatoriedade de ter o quê? Um verbo. Então, na verdade, a oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um predicado. Não dá para ser só uma palavra, então tem que ter um predicado, certo? O qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Geralmente, a oração apresenta um sujeito, termos essenciais, integrantes ou acessórios. Então, observe aqui alguns exemplos de oração. Corra. Esses doces parecem... Corra aqui é uma oração. Aí você vai falar, mas corra não pode ser uma frase? Sim, só que corra é o quê? Por que ela é vista como oração e Que é não como verbo. frase? Porque ela tem verbo. Porque é um verbo, exatamente. Esses doces parecem muito gostosos. Ó, esses doces parecem muito gostosos. O que parecem muito gostosos? Os doces. Esses doces. Esses doces seria o quê? Sujeito. 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 Parecem muito gostosos. Predicado. Predicado. Então, aí nós temos o quê? Uma oração. Dentro dessa oração, já indo lá para frente, porque eu acho que aí vocês entenderam, lembraram o que é oração? Isso foi passado para vocês no 7º ano. Vocês perceberam que muita coisa é do 7º, porque geralmente se repete assim, alterna anos. E aí, em português, a gente vai vendo assim, o que vimos no 6º, a gente vê no 8º, o que nós vimos no 7º, nós vemos no 9º, tá? E é lógico que com maior complexidade, tá bom? Conseguiu entender aqui o que é oração, João? Dentro da oração... Sim. Ah, aqui não está explicado, mas eu vou explicar para vocês. Dentro da oração, nós temos assim... Se tiver um verbo, nós temos uma oração. Se tiverem 2 verbos, 2 orações. Se tiver 10 verbos, são 10 orações. Até aí, ok? Beleza. Ok. E aí veio para o período, que é o que você tinha dúvida, né? Mesmo. Então, nós temos aqui o período. O período é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e possui sentido completo. Então, ela tem sentido, não são só palavras soltas, ela tem que ter sentido, certo? E ela é constituída por uma ou mais orações, ou seja, tem um verbo, no período tem que ter um verbo, ou 2 ou 3, que é o quê? Que é a constituição das orações. Então, dentro de um período, nós temos aí as orações. Certo? Até aí, beleza? Tá. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação,
e na escrita são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita sua extensão. Tudo bem? João, entendeu isso daqui? Então é tipo uma frase. Sim, mas só que é o que acontece? Não é bem frase, né, João? Porque a frase pode ser composta só de uma palavrinha. O período é o mais longo. É quase que um parágrafo, vamos dizer assim. Entendi. O período, ele pode ser simples e composto. Se ele tiver só uma oração, olha, bom, vamos indo aqui. Você ainda está com dúvida no período, pelo visto. Não, tá esclarecendo aos pouquinhos. Ó, então vou ler novamente aqui. O período é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações. Nós não vimos lá que oração vai depender do verbo? Se tiver um verbo, é uma oração. Aí, isso daqui está muito ligado a quê? Está muito ligado à compreensão de texto. Se você não souber compreensão de texto, na hora de fazer esse tipo de análise, já fica mais complicado. Então, você precisa compreender o que você está lendo. Sim. Beleza? Então, Beleza. você sabe lá que para ter uma oração, você precisa de ter verbos significativos, certo? Ou até verbo de ligação, dependendo. Então, você vai lá olhar. Tem verbo, então é uma oração, certo? Então, olha aqui. Na fala, o início, então aqui, né? Trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações. Então, isso daí pode ser um período. Um período pode ser curto, tendo uma única oração, ou seja, um único verbo, ou ele pode ser longo, ter vários verbos, consequentemente, esse período teria várias orações. Na fala... O período, ele pode, tipo, passar de um ponto, tipo, de um ponto a mais? Tipo, passar de Sim, um ponto aí a gente final, vai ver passar de aqui, olha, dentro dos períodos simples e composto, mas ele nunca ultrapassa um parágrafo. Por quê? O parágrafo não é o que dá sentido? Então, assim, está dentro de um contexto, dentro do parágrafo, Sim. né? Uhum. Quando você vai mudar de assunto, você muda de Parágrafo. parágrafo, não é isso? Que a gente aprende Sim. desde o primário? Primário é Sim. coisa muito antiga, né? Dentro do Fundamental 1, certo? Aqui, né? Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação. E na escrita, são marcados pela letra maiúscula inicial e a pontuação específica que delimita sua extensão. Os períodos podem ser simples ou compostos. Veja cada um deles. Então, tem aqui o período simples. Deixa eu ver um negocinho. Tá. Nada. Só queria ver se tinha aqui exemplo também. Período simples. Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração. Ou seja, um enunciado com apenas um verbo e tem sentido completo. Por exemplo, aqui o exemplo está no meio do texto. Os dias de verão são muito longos. Não acabou o sentido? Acabou, teve um sentido completo aqui, certo? E tem quantos verbos dentro desse... começou com a letra maiúscula, terminou aqui com um ponto de exclamação. Tem quantos verbos? Um único verbo. Então, aqui nós temos um período, e esse período é um período simples, porque dentro dele tem apenas
uma oração. Ok? Ok. Aí foi. Aí, nós vamos para o período composto. Os períodos compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração. Ou seja, 2 ou mais. 2 ou mais. 2 ou mais o quê? Verbos. Exatamente. Por mais de uma oração. Ou seja, 2 ou mais verbos. Então, aqui nós temos o exemplo. Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Esse período, tá vendo? Começou aqui com letra maiúscula, terminou aqui com ponto final. E aí, temos quantos verbos? 3. 3 verbos. Ligou, dizer e virá. No caso, que é o vir, né? Então, ligar, dizer e vir, certo? No infinitivo. Então, esse período, como ele tem 3 orações, ele é um período Composto. composto. Tudo bem? Tudo sim. Entendi agora. Só que aí, dentro daquele exercício que nós estávamos vendo, tem uma parte que estava falando assim, no segundo parágrafo tem quantos períodos? Aí você precisa ver quantos períodos que tem. Se ele tem... Quantos pontos finais tem dentro do segundo parágrafo? Que é um dos exercícios aí, não foi? 2. Exatamente. E aí, lembra que vocês... Esse parágrafo é formado por 2 períodos. E vocês falaram, eu coloquei 5. Não foi isso? Acho que foi você mesmo, né, João? Foi. Que falou, eu Foi o coloquei Henrique. 4. Aí vocês Eu coloquei foram 8. dando um chute. Agora vocês entenderam, aí dentro do segundo parágrafo, por que que tem 2 períodos? Sim. Entendi. Porque era isso que eu queria que vocês compreendessem ontem, e que aí começou aquela dúvida, e tinha dado o horário, e eu resolvi parar e passar para vocês, mas vocês não fizeram a lição de casa, né, gente? Fazer eu fiz, mas tá Gente, a tudo lição errado, de então. casa de vocês não é só completar a apostila. Quando a Pro coloca esses vídeos e esses textos auxiliares, é importante que vocês assistam, tá bom? Porque realmente é para complementar a aula de vocês. É para complementar o pensamento, para vocês entenderem, compreenderem, porque muitas vezes só na aula não dá tempo. E eu percebi ontem que vocês tinham esse tipo de dúvida. Tudo bem? Está explicado, então, para vocês o que é frase, o que é oração, o que é período simples, período composto. Todo mundo agora entendeu? Tem alguém que ainda tem dúvida? Não, entendi. Entendeu? Tá bom. Entendi. Então, vamos lá. Agora eu vou voltar aqui. Tudo bem? Então, nós paramos aqui no exercício 4. Então, agora o João já vai começar a entender melhor aqui os exercícios, né? Nós estávamos no 5? Até... Não é esse que eu falei que substituía, né? Não. Identifique no exercício anterior apenas as orações subordinadas adjetivas iniciadas por pronomes relativos. E transcreva-as. Então, no caso aqui, olha, das quais, é o pronome relativo, se alimentam, que se recicla desde o começo dos tempos. Isso daqui é dentro da A, né? Na B, que habitam a superfície. O pronome relativo, que. Tudo bem? Sim. 6. Observe novamente o período. Além disso, os mais de 7 bilhões de humanos
que habitam a superfície representam um peso mínimo perto do núcleo do manto do planeta, constituídos basicamente de ferro. Além das orações subordinadas adjetivas iniciada por um pronome relativo, que habitam a superfície, a outra oração, também de valor adjetivo, não iniciada por pronome relativo, e cujo verbo está em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio. Vocês estão lembrados do que é isso? O que é infinitivo? Ar, Ar, er e ir. E gerúndio? Indo, indo, indo. Ando, endo e indo, né? E o particípio? Ado, ido, ado. É, Ado aí. é ado. Vamos lá. Procure identificar essa oração. Transcreva. Seria esta oração aqui, ó. Constituídos basicamente de ferro. Tudo bem? Opa, pulei aqui a 7. Como se classifica a oração que é ligada à oração principal sem conjunção ou locução conjuntiva e que apresenta o verbo em uma das formas nominais infinitivo, gerúndio ou particípio? Lembre-se de que você já viu esse tipo de oração no estudo das orações adverbiais. Lembra que nós vimos aqui as orações? A oração chama-se reduzida. Lembra que nós vimos? Orações subordinadas, reduzidas, de gerúndio. Lembra? Lembra? Ah, então tá beleza. E aí nós vamos começar a aula agora, dar continuidade aí na apostila, que eu queria pelo menos, gente, terminar esse capítulo 2, e ele é longo, né? Mas eu queria terminar ele ainda essa semana e na próxima, porque nós vamos aí terminá-lo quando nós voltarmos das férias, né? Então, as nossas férias esse ano serão um pouco mais curtas, né? Vocês já sabem, por conta de que nós temos que cumprir aí 800 horas. Então, antes nós tínhamos que cumprir aí 200 dias letivos, agora nós temos que cumprir as 800 horas. E para isto, nós temos aí a necessidade de voltarmos um pouco antes aí das férias. Tá bem? Oi? Uma dúvida que não tem nada a ver, mas está relacionado. Em relação à apostila. Se a gente terminar essa apostila e ainda não ter parado esse negócio da pandemia, o que a gente faz? Tem que ir buscar na escola, fica sem apostila, faz só caderno de atividade? Não, gata, tem que ir na escola, porque aí você está querendo saber da apostila 3, né? Então, no caso, se continuar essa questão da pandemia, porque eu acho que escola, eu não posso afirmar nada, tá, gente? Mas escola é uma das coisas que estão por último naquele setor que o governo colocou. Ele não especificou? Na fase 1, o que vai poder voltar a funcionar? Na fase 2, na fase 3, né? A escola, ela não está inserida em nenhuma das fases. Ontem tá colocado como na quinta fase? Isso, que é a última. Então, porque, assim, eu tenho o documento aqui, né? Lá, pelo menos, o que eu vi, é que a escola não tem obrigatoriedade, sabe? Assim, tipo, é obrigada a reabrir e tal. Aí vai depender da situação de cada escola, por exemplo, se é pré-escola, se é creche. Então, as escolas teriam autonomia.
Mas você sabe que o governo muda, tá, Kathleen? Eu estou falando pelo que eu vi até agora. Então, assim, vamos dizer que não volte. Depois, ontem saiu um outro documento, não sei se você viu também, algumas reportagens, saiu no Estadão, dizendo que nós iniciaríamos, acho que agosto, sei lá, alguma coisa assim. Acho que agosto, eu agora apaguei tudo, né? Não sei mais te dizer. Iniciaríamos tendo aula uma vez por semana. Então, eu acredito que, eu estou acreditando, tá, gente? Que nós, professores, daremos aula todos os dias. Os alunos é que vão frequentar a aula uma vez por semana. Então, acho que vai ser dividido isso fracionado a sala. Mas isso é tudo achismo, tá, gente? Pode não ser assim que ocorra. Aí, o que acontece? Passou o tempo, que foi a pergunta da Kathleen inicial. Passou a pandemia, não passou a pandemia e a gente terminou a apostila. Aí a gente vai ter que estudar um modo de ser entregue essas apostilas. Então, provavelmente, seja marcado um dia para cada sala, com horários específicos, onde pode ser feito um drive-thru só para entregar as apostilas. Porque outras escolas que eu conheço fizeram isto, tá? Foram entregues no próprio carro, para não ter contato nenhum. Provavelmente seja assim. Entendi. Tá bom? Tá bom, então. Não Tá tenho bom, obrigada. certeza de nada, Kathleen, assim, por quê? Mesmo nós que estamos na escola não sabemos, não é assim que a professora não sabe, ou o tio João e a tia Débora não sabem, não é nem essa questão. É que as coisas estão acontecendo assim, dia a dia. É verdade. Não tem como a gente estar adiantando, tá? Que nem a gente pensou que ia passar logo isso, no fim, né? Vocês viram que não está passando, né? Enfim. Então, vocês entenderam também o porquê do nosso... Oi, Arthur. Dois meses já nesse coronavírus. Faz Não tô mais de aguentando 2 mais. já, né, gente? Já deu mais do que esse tempo. Foi em março. Eu fiz aniversário, lembra? Aí eu comemorei, aí na segunda-feira, no domingo, aliás, já começou com esse negócio de ficar... eu comemorei, acho que foi no dia 14. Eu fiz dia 9, aí comemorei a festa, a minha festa foi no dia 14, um almoço, né? Aí começou esse negócio e até hoje, né? Então, assim, dia 14 de março. Aí no dia 15 já foi encerrando tudo. No dia 16, na verdade, então, né? Então, de dia 16 de março, 16 de março, 16 de abril, 16 de maio, nós já vamos para 16 de junho, nós já vamos para 3 meses. Não é nem 2, 3. Mas, se Deus quiser, a gente sai dessa, né? São Mateus ainda está difícil, gente? Muito. Porque... Inclusive, tá a minha difícil, mas família. Minha família tá mas fazendo tem- festa de aniversário. Eu nem fui na festa de aniversário do meu pai, porque não pode, né? Eu falei pra eles que não dá pra ficar fazendo festa, mas eles fazem mesmo assim. Vontade de dar um tapa na cabeça de cada um. Nossa. Isso Família, aí eles é uma estavam questão... tem muita gente. saindo, e aí teve que ter um caso na minha família, o povo sossegar. Peraí, quem que estava falando, gente? Porque eu não... Eu, professora Berça, Sim, Bersa. na minha família, o pessoal tava saindo. Tipo, meus tios, eles estavam combinando de andar de bicicleta todo dia. E aí teve que ter um caso na minha família para eles pararem. Para eles tomarem jeito deles sair com máscara, essas coisas. Comigo quase foi a mesma coisa também. A gente tem que tomar os devidos cuidados, né, gente? A gente não pode ficar paranoico, né? Eu não posso sair nunca, não posso fazer nada nunca. Mas, a gente, quando necessário, então sair só para passear é desnecessário, certo? Agora, quando tem a necessidade de sair, tomar os devidos cuidados, realmente, né?
Então, coloca a máscara, leva o pote de álcool gel. Não é só quando eu chegar em casa que eu vou passar. Não, passa o tempo todo, né? Então, por exemplo, sábado eu até saí. Fui no pet shop levar a cachorrinha lá e até por necessidade mesmo, porque com esse frio elas ficam dentro de casa e a velhinha ela fica com um cheirinho, sabe? Aí eu preciso dar banho nela e precisa secar, né? E aí tem que usar aquele secador. Então eu levei. Mas assim, é uma vez a cada 15 dias, um mês que eu levo. Mas chegou lá, já entrei. Lá também é tudo certinho, já tem uma placa lá, que só pode entrar com máscara, se tiver com gripe não pode entrar no pet shop, tudo direitinho. Entrei, fiz isso, levei, coloquei lá, já cheguei no carro, passei o álcool gel na mão, já passei no volante, tudo certinho. Aí fui na loja de tinta, desci, fiz todo o mesmo procedimento, sempre com a máscara, sem tirar a máscara. Fui lá, comprei, ok. Entrei no carro, passei álcool gel na mão, passei álcool gel no volante. E assim a gente vai tomando as devidas precauções, né? Não podemos entrar em pânico, mas devemos ter cuidados, né? Meu marido trabalha, como eu falei para vocês, ele está trabalhando, mas quando chega em casa, passa o álcool gel no sapato, entra, já tira o sapato ali na porta, já tira a roupa do trabalho lá na sala, já sobe, vai direto para o banho. Depois que tomou banho, todinho, da cabeça aos pés, aí que ele vem falar comigo, com o Pedro, que estamos dentro de casa. Então, é isso Aqui que a também, gente... aqui também é assim. É assim que tem que É, ser feito, né? A fruta eu compro no caminhão de fruta que passa na rua. Então, eu compro, certo? Peguei a sacolinha, eu já passo aquele álcool que espirra, né? Eu comprei o álcool 70 líquido, a gente espirra, eu espirro até onde segura ali na sacolinha. Foi para a cozinha, é bom continuar com a máscara, porque a gente não sabe o que está contaminado ou não. Eu coloco tudo na cuba da pia e vou lavando todas as frutas. Eu lavo com sabão, a buchinha mesmo, todas as frutas. Ah, banana precisa, professor, porque descasca? Até meu marido falou, ah, não precisa, porque vai descascar. Eu falei, ah, não sei, eu estou pegando na casca. Então, a banana, por exemplo, eu espirro álcool 70 e deixo secando. Agora, o restante das frutas todas eu lavo, mesmo que seja para descascar, tá? Então, Aqui são também. coisas aí que a gente tem que fazer. E Eu tenho procurar, uma eu sei que dúvida. tem alguns pais aí que são cabeça dura, né? Como vocês mesmos aí, alguns já falaram, que acha que não pega, que não vai pegar. Então, a gente tem que tomar muitos cuidados, tá colocando para eles, né? Não brigando, mas colocando a importância desses cuidados para eles. Professora, Sim, Gabi. tipo, é igual na casa dos parentes do meu pai. A da minha mãe tá de boa em casa, né? E é perto assim a casa. Só que por causa disso daí, minha avó é idosa, tem 70 e poucos anos. A minha avó que você conhece, eles ficam em casa, eles começaram a fazer tudo no negócio certinho. Só que aí, tipo, na parte dos meus pais não foi assim. Tava todo mundo na casa dos meus avós, tava indo lá e tal. E aí o meu pai sempre ficava falando, não, mas vocês têm álcool gel, vocês estão com máscara, porque primeiro não pode. E é um monte de gente da família do meu pai. E fica aí. Aí tava tendo isso daí, e meu avô e minha avó ficava, não, eles não vão passar, não sei o quê. Aí há pouco tempo a minha tia ela ficou mal e meu tio também. Meu tio fala que ele fez o teste e falou que deu negativo. Fez 2 vezes e ele falou que deu negativo. Sim. Não sei. Ele ficou doente, tipo, de se ficar internado. Eu não acredito 100%. E a minha tia, ela pegou, fez o teste, deu positivo e ficou em casa. Beleza. Me diz se esse povo parou de ir na casa dos meus avós. Não parou. Continuou ainda.
Isso é horrível. perigoso, né, Gabi? Então, aí depois, porque meus tios, eu tenho costume de deixar meus primos, que são mais pequenos, na casa dos meus avós. E agora que não pode, né? Só que, o que acontece? Né? Aí minha avó fica meio triste porque fica sozinha e tal. Só que aí Mas a tem minha que tia continuar ficou, tomando cuidados, né? a Tem minha pessoas tia que ficou são bem, mas eles voltaram, continuaram indo na casa do meu e avô tem e minha pessoas avó. que são assintomáticas, ou seja, não tem sintoma nenhum. Teve uma professora aqui que trabalha comigo que ela não teve sintoma nenhum. E aí, por um acaso, que ela foi fazer um teste ela foi fazer alguma coisa relacionada ao braço dela. E aí ela teve que fazer um exame que deu alterado, e aí eles resolveram fazer o exame do Covid. E não é que ela teve, e nem percebeu. Ou seja, ela não teve sintoma nenhum. Aí taca a família inteira a fazer os exames, né? Mas a gente vai fazendo o que pode, né, Gabi? Eu só acho que a gente tem que ter um pouco de consciência, né? Essa questão de fazer churrasco, de fazer caminhada coletiva, sabe? Isso daí a gente tem que tomar realmente muitos cuidados. Falando em cuidados, nós vamos voltar aqui para a apostila, que está falando sobre alguns cuidados que também estão sendo importantes, principalmente nessa época aí do Covid, né? Que a gente sempre está falando, que é o quê? Alimentação saudável. Então, por quê? Não que a alimentação ela vá te proteger totalmente. Eu não pego o vírus se eu me alimentar bem. Não é isso. Mas se você tiver uma alimentação saudável, você vai ser mais resistente. Então, você pode pegar o vírus, mas só que com menos complicações. Então, a alimentação saudável agora sempre foi importante, mas agora mais importante do que nunca, né? Isso aí acho que vocês já viram, estão vendo aí na televisão. Vamos lá na página 39? Alimentação saudável. Eita, tô com soluço, gente. É muito importante que tenhamos informações seguras e esclarecedoras sobre sobre alimentação saudável. Leia os textos a seguir para se informar melhor sobre o tema. Então, vamos ver aqui. Quem vai ler a primeira? Temos 3 colunas. Quem vai ler a primeira? Pode ser eu? Pode. A segunda coluna? Eu. E a terceira? A terceira coluna? Eu vou. Ok. Vamos lá? Arroz e feijão. Coma feijão com arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e faz bem à saúde. Azeite. Consuma no máximo uma porção por dia de óleos vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Leite. Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. Retirar a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação torna esses alimentos mais saudáveis. 2 litros de água. Beba pelo menos 2 litros de 6 a 8 copos de água por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições. Sucos industrializados. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos, doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra da alimentação. Legumes e verduras. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Lanches saudáveis. Faça pelo menos 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis por dia. Não pule as refeições. Massas.
Inclua diariamente nas refeições 6% do grupo de cereais: arroz, milho, trigo, pães e massas. Tubérculos como as batatas e as raízes, como a de mandioca. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos em sua forma mais natural. Sal. Diminua a quantidade de sal na comida e retire o saleiro da mesa. Atividade física. Torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Vocês viram quanta coisa aqui? E uma das coisas importantes aí, que a gente agora, nesse momento, está sendo falado muito, é beber água. E eu tenho por mim, gente, quando eu estou na escola, eu bebo muito mais água do que quando eu estou em casa. Porque na escola eu estou vendo vocês toda hora falando, posso beber água? Posso beber água? E leva garrafinha e traz garrafinha, né? E a gente vai lembrando. E muitas vezes a gente acaba em casa esquecendo de beber água. Água não é suco, gente, é água mesmo. Porque uma vez uma pessoa me falou assim, era uma pessoa que eu fazia acupuntura, né, uma senhora. E aí ela falou assim para mim, falei, não, mas eu bebo suco, tá? Ela falou assim, olha, você, quando vai lavar alguma coisa, você lava com suco? Não, é com água, não é? Então, você tem que beber água para limpar o seu organismo. E aí eu nunca esqueci, mas disso, né, que ela falou, eu esqueço de beber a água. Então, a gente tem que ficar um pouco mais atento quanto à água. Então, aqui, na verdade, está falando para a gente ter o quê? Uma alimentação balanceada, onde fala aí que nós temos que comer, faz parte, né, da alimentação aí, as proteínas, as verduras e legumes, o sal, que é a retenção, que ajuda na retenção de líquido, né, do corpo, então a gente tem que evitar, fazer algum tipo de atividade física. Agora que nós estamos em casa, fica meio complicado, aí você fala, mas eu vou fazer como atividade física, né? Então, a sua casa tem escada? Sobe e desce escada várias vezes no dia, né? Tem algumas atividades aí que dá para serem feitas em casa. Massas, que o pessoal fala, mas muitas vezes a gente precisa do carboidrato, porque ele é produto energético, né? Então, a gente precisa também deles. A nutricionista falou para mim assim, eu falava assim, mas eu não como arroz e nem feijão. E ela falou, você precisa comer, e você precisa também comer alguma massa. Porque com essa vida aí de corre para lá, corre para cá, é necessário também um pouco de produtos energéticos, que fala, que é para te dar energia. Senão você aguenta alguns momentos aí, mas alguns dias, mas depois você começa a sentir cansaço e tudo mais. Então, você precisa variar, né? E a gente vai ver aí algumas questões interessantes na página 40 sobre mitos ou verdades sobre alimentação saudável. Tem muita coisa aí que falam, né? E a gente precisa ver se é verdade ou se é mentira. Temos aí 2 colunas, então eu preciso de 2 alunos. Posso ler a primeira? Sim. Posso ler a segunda? Sim. Vamos lá? Mitos ou verdades sobre alimentação saudável. A alimentação pode melhorar o aspecto da pele e da acne. Verdade. Assim como existem alimentos que causam inflamação, existem outros que amenizam, como o ômega 3. Vitamina C previne gripes e resfriados. Mito. Ao contrário do que muitos pensam, a vitamina C, presente na acerola, no limão e etc., não previne gripes ou resfriados. Pimenta melhora o humor e emagrece. Verdade. A pimenta é considerada um alimento termogênico quando se ingere algo apimentado. Tem-se maior gasto energético. Além do efeito emagrecedor, as pimentas podem trazer sensação de felicidade. Tudo porque a pimenta vermelha contém uma substância chamada de capsaicina.
Ingerir carboidrato engorda. Mito. Pode-se aumentar a gordura corporal no caso de ingestão de carboidratos em excesso, mas isso não significa que se deve retirar o macronutriente do cardápio. A alimentação não influencia no surgimento da acne. Mito. É importante ressaltar que a acne é uma afecção crônica com vários fatores, podendo ser inflamatória ou não. Surge na puberdade ou na mulher adulta em endocrinopatias e pode sim ser agravada pelos alimentos. Licopeno ameniza o envelhecimento cutâneo. Verdade. O licopeno é a substância que dá a cor avermelhada ao tomate. Conhecido por seu efeito antioxidante, ajuda a impedir e reparar os danos às células causados pelos radicais livres. O peso corporal é o melhor indicador de que uma dieta está funcionando. Mito. O peso na balança não significa resultado final. A melhor avaliação para saber se a dieta está funcionando é a chamada avaliação antropométrica completa. Comer maçã provoca fome. Verdade. A maçã tem uma acidez que estimula a liberação do suco gástrico pelo estômago. Batata doce auxilia na redução de gordura abdominal. Verdade. A batata doce é um alimento de baixo índice glicêmico. Quando consumida, eleva lentamente a glicose sanguínea e, com isso, o organismo produz insulina aos poucos. Dietas muito restritivas, com apenas 2 refeições por dia, ajudam a emagrecer. Mito. Dietas muito restritivas, abaixo de 800 calorias por dia, podem diminuir o gasto energético de repouso, pois causam queda na concentração de hormônios da tireoide. Olha, vocês sabiam tudo isso ou não? Não. Sabia não. Não, né? Sabia não, hein, professora? Depois disso aí, vou até comer um Para batata mim doce. também tiveram algumas novidades aí, né? Se maçã causa fome, não vou comer mais, Sim. não. Oxe, eu saio de Da maçã casa, eu sabia. A Da maçã maçã foi sabia. interessante, maçã. que às vezes eu levo Era bem maçã um na hora desses. do lanche e depois Eu eu fico com também. uma fome. Não sei isso Verdade. mesmo. Realmente, Agora eu maçã, depois Quem entendi. vai eu comer maçã? tô com fome. Você Eu já não pensa como que nenhum está se deles. alimentando ali, né? Assim, aí você fala, vou comer uma maçã, que aí é mais saudável e tal, né? Olha aí. Comigo aconteceu ao como contrário. café Eu de comia maçã manhã, e ficava sem fome. achando que vai encher. Eu sei que a cenoura, quando a gente come cenoura, é que ela fica um tempo maior. Porque como ela demora... isso daí também foi nutricionista que falou. Quando você Como é come que a é? cenoura, você sente saciedade, né? Então, demora mais tempo para você sentir fome, porque ela demora para ser digerida pelo intestino, né? Então, lá, pelo organismo, no intestino, pelo organismo. Então, ela demora, e aí, como ela demora bastante, você tem a ideia de saciedade, então você não sente fome. Mas a cenoura não pode ser ingerida em grande quantidade por conta do açúcar, né? Que ela Professora, tem. sabia Tem grande que, quantidade, né? sabia que a maçã, ela limpa os dentes? Isso daí eu sabia porque o veterinário que falou. Isso é. Ela manda dar maçã e cenoura para o cachorrinho, né? Mas quando eu como maçã, eu passo nos dentes assim, eu fico esfregando os dentes assim pra ficar não. branquinho. Meu Deus do céu. Não, O Olha esse cachorro, ele vai cara. ficar com fome. Vou contar pra dona Magali, hein? Dá um Fica pedacinho desperdiçando pro maçã cachorro, né? pra limpar o dente. Pois é. O cara dá maçã pro cachorro e depois passa no dente. Não, né? Não é a mesma, né? Bobão. O cara tá louco. Aqui, gente, nós teríamos que fazer uma pesquisa sobre alimentação saudável. E aí eu gostaria, sim, que vocês fizessem esse trabalho sobre alimentação saudável. Geralmente, no 9º ano, a gente faz esse tipo de trabalho com vários itens, vários temas, aliás, né? E entre eles aqui, esse ano, dentro dessa apostila, está falando sobre hábitos de alimentação saudáveis. E a gente bem que podia fazer, né, esse trabalho, mas aí seriam trabalhos em grupo. Aí a gente precisa organizar melhor.
Aí. Eu posso pedir para vocês fazerem os grupos e depois fariam as apresentações, é isso? É dessa forma que vocês fazem? Com a apresentação de data show e tal? Pode ser. É assim? É difícil de ser feito, gente? Não. Dá para fazer? Vocês já têm um grupo mais ou menos formado ou não? Sim. Sei não, os caras abandonam aí. Tem sim, já. Tem? Esse Thiago é um comédia mesmo. Pode ir. A gente pode fazer, né? Quando que a gente pode... vocês podem dividir os grupos, e aí, no caso, todo mundo entra na aula, só para eu entender como que faz. Todo mundo entra na aula, assim como hoje. E aí, Exato. vocês vão colocando os PowerPoints e vocês vão apresentando? Sim. É dessa A gente forma? pode compartilhar a tela. A gente pode compartilhar a tela também. Então é suave. Sim. Também pode mandar pro seu e-mail. Ah, sim, mas o legal é a apresentação mesmo, né? Ah, tá. Vocês me mandarem para o meu e-mail para eu poder E a senhora... colocar na tela, né? Ah, tá bom. Isso. Entendi. A gente pode fazer isso para quando? Agosto, tá bom, né? Ai, que horror. 32 de agosto. 32 aí. Então, eu vou verificar a data e passo para vocês, tá bom? Porque agora a gente está mesmo meio apertadinho com o tempo. Mas também não vou sair correndo aí com a apostila nem nada. Mas eu já vou ver se a gente consegue, tá bom? No máximo quantas pessoas no grupo? O grupo de vocês que já estão mais ou menos que formados são de quantas pessoas? 6? Não 5? sei, os caras. O meu é 3. 3, par, né? Crase? O meu? O meu mas... É só o meu mesmo, eu acho que é 3. Eu acho que devia ser 4. Seu nada, nosso. Meu grupo, eu que mando. É só nosso mesmo, que eu acho que é 3. Ó, gente, eu acho que assim, no máximo 5 pessoas, certo? Correto. Tá bom, tá bom. Tudo bem? No máximo quanto? Eu não vi. No máximo 7. 5 pessoas, Thiago. Ok. 7 nada, o Thiago tá inventando. 5, E Thiago? tá bom? Beleza? Tá bom, tá bom. Então, já vou colocar aqui, ok, só falta marcar a data. Podem já ir fazendo aí. Pode falar também, gente, não só sobre alimentação. Aqui está falando sobre alimentação, mas na verdade, olha, alimentação saudável para nós é sustentável para o planeta. Então, vocês podem fazer o trabalho sobre sustentabilidade também. Então, esse tema abrange vários temas. Então, você pode estar colocando aí sobre alimentação saudável. Nós não estávamos vendo aí sobre plantas, não foi lá no início? Começamos o segundo capítulo sobre a preservação no meio ambiente. Certo? Certo. Então, vocês podem falar sobre a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade, sobre alimentação saudável. Ok? Vocês vão olhar e procurar aí o que mais combina com o grupo de cada um. Beleza. A cara do João, eu não aguento. Ai, ai. Ontem eu tive que compartilhar a experiência de sábado, viu, gente? Lá no grupo de professores. Putz. Que a Milena ficou sem nota? Que a gente esqueci de falar que a Milena falou que o meu celular, que eu era mentirosa, né? Mentirosa. Esqueci. Professora, desce a porrada nela. Não sei de nada. Eu esqueci de falar sobre isso, A gente ficou falando mal dos outros também. Ai, vou até anotar Desce a aqui. porrada nela. Vou até anotar aqui para falar na próxima. Eu lembrei para falar ontem, bem dos produtos. na aula de história, a gente tava vendo com a Cristiane lá, o caderno do líder aqui. Aí
A missão da Ô, turma, ela Tutu. disse que tem que fazer com você. A missão da turma. Ah, tá. Então, a gente pode fazer na próxima aula de Líder em Mim, tá bom? Ok. Ai, eu já ia riscar o que eu vou dar aula agora. Então, não posso esquecer. Só a missão da turma, ô Thiago? Exato. Que seria a minha parte? Minha não, né? A de vocês, gente. Porque aí Não, é mas nós vocês tem que vão que. construir, certo? Mas nós tem que trocar aquela ideia com a senhora, né? É, Sim. com a ajuda da senhora. A senhora dá mais É. ideia que a gente, claro. Sim, 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 sim. E aí, Vamos Tutu, lá, vai quebrar o continuando, bagulho. gente. Se não, fica enrolado. Experiências ecologicamente corretas. Nós temos aí falando desde o princípio, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos. 6 pessoas. Pode ser eu. Eu quem? Pode ser eu. A Grazi. De novo. Ó, a Grazi, Felipe, João, Thiago. João, Bora. Thiago E Kathleen. e Kathleen. E. Isso. O Tutu. Muito bem. Falta um. E o Tutu, E o Arthur? aniversariante. Olha que legal, gostei, gente, assim que eu gosto. Olha, colocando todo mundo na roda, né? Vamos lá, Grazi, iniciando. É pra ler o texto ou esse negocinho que tem? Eu gosto de lê a vocês nessa paisagem aula aí. de hoje, gente, que começa às 9 horas. Aí vocês estão acordados, né? Porque na aula de quarta, vocês dormem, aí é um horror. Só o corpo fica, porque a alma... Você nem o corpo, né, Grazi, ontem, mas tá bom. É, nem o corpo. Professora. Meu corpo tava deitado, Alma. tava em repouso. Professora, Vamos. Danilo, você ia falar alguma coisa? desculpa eu ter saído da sala que meu computador travou, a tela ficou azul do nada e depois desligou sozinho. Lá. Não tá com muita Ela coisa, da morte. porque o meu celular eu tive que fazer limpeza por conta disso. Não ia mais vídeo nenhum. Eu tava mandando pro Pedro para ele editar para mim e não ia, ficava preto e desligava. Aliás, ele não desligava, ele travava. Não é isso não, ele tem 1 terabyte de memória. Então, aí eu Olha não disso. entendo esse E negócio de Danilo. tera, só tô falando, tá? Tô falando de intrometida, que eu não entendo nada, né? Do celular, eu sei que quando trava é isso. Mesmo o meu, que tem 100 e poucos de... É gigabyte que vocês falam? 128 o quê? Gigas, né? É isso mesmo, né? Uhum. Vamos lá, gente. Experiências ecologicamente corretas. Grazi? No meio da maior floresta do mundo, há pessoas que se preocupam com o desenvolvimento da região. Para isso, promovem o turismo ecológico e preservam a biodiversidade, planejando estratégias para evitar a agressão ambiental e o desperdício. Embarque conosco nessa viagem pela Amazônia e conheça experiências ecologicamente corretas. A pousada Uacari. A pousada flutuante Uacari está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, em Tupi, filhote de peixe-boi, sítio do Patrimônio Natural da Humanidade reconhecida pela Unesco e primeira unidade de conservação e desenvolvimento sustentável criada no Brasil. O lodge é rústico. Licença, eu falei primeiro. O lodge é rústico, confortável, com localização excepcional na Amazônia. Você pode realizar uma variedade de passeios para a observação da abundante fauna e flora, além de interagir com as comunidades locais e com os pesquisadores que atuam na reserva. Criada em 1998, é administrada por meio de uma gestão compartilhada entre o Instituto Mamirauá e as comunidades da Reserva Mamirauá. O empreendimento tem a finalidade de gerar renda para os moradores locais e contribuir para a conservação dos recursos naturais. 8 comunidades da Reserva Mamirauá atuam na gestão da pousada, gerenciando os funcionários, prestadores de serviços
e vendedores de produtos. A operacionalização da pousada, o ACARI é uma linha de atuação do Programa de Turismo de Base Comunitária do Instituto Amirauá. A pousada do Acari está aberta o ano todo. A cada estação seca e cheia, a Amazônia mostra suas belezas de forma diferente, e cada visita se torna singular. Ambas as estações oferecem ótimas chances de encontros com bandos de guaribas, que acordarão o visitante com seus concertos matinais. Uacaris brancos, que deram nome ao lugar, macacos de cheiro e preguiças, além de muitas espécies de aves e animais aquáticos, como o boto cor-de-rosa e o piraru. É Tutu. Opa, Tá moscando. dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Tutu, Dá dá pra ouvir, irmão. Tô quase morrendo. Na misteriosa cheia de janeiro de junho, o nível da água sobe alagando toda a área. As trilhas que nessa época estão alagadas são percorridas em pequenas canoas. Caiu, gente? Será? Não. Travou aí, né? Fiquei com medo de ter sido eu que tinha travado. Eu espero muito que ele tenha caído, não esteja brincando. Ah, voltou. As trilhas que nessa Thiago época rindo estão da alagadas graça do Arthur, coitado. são percorridas em pequenas canoas para somente 2 pessoas. E o guia local proporcionando uma experiência intimista com a natureza ao redor. Nossa, mas é mato demais, né, gente? Bom, vamos lá. Vocês têm aí para fazer. Então, página 42, 43. Aqui nessa integração, gente, está falando sobre a sustentabilidade. E aí tem um específico. Mas como nós vamos fazer o trabalho, entra no trabalho isto, tá bom? Esse trabalho poderia ser a nossa nota de avaliação mensal. O que vocês acham? Vero. Eu concordo completamente. Concordam? Pode ser. Concordo, com certeza. Então, ela poderia ser apresentada na próxima quinta. O que vocês acham? É louco. Não pode ser. Pode? Pode. Pode, né? Pode. Pode. Então, tá bom. Ficou mais fácil do que eu mandar atividades para vocês. Mas lembra de passar o trabalho pelo WhatsApp, pelo WhatsApp. Senão o neguinho aí vai esquecer. Ah, sim. Enviar certinho, né? Isso aí, Tal você fala que é dia, pra... atividade, né? trabalho, né? sobre sustentabilidade, especificar certinho, né? E Tá ainda para não certo. ter o risco de perder, né? Aí é lá pra Então, outra quinta, eu né? Lá pra posso outra. também, ô Danilo, mandar para vocês isso pelo Google Forms, não posso? Porque no Google Não sei Forms mexer, vocês mas acho que conseguem pode. gravar vídeo. Né, no WhatsApp não dá para enviar vídeo, só de pouco Exato. E no Google Forms dá, né? tempo. Uhum. O que vocês acham? Pro trabalho do Leandro, uma vez, eu postei vídeo com a Laura e com o Felipe, e a gente postou no YouTube só para ele ver, e mandou o link para ele. Caso seja fácil assim também. Não, aí fica fácil, né? De vídeo dá para fazer no YouTube mesmo, que nós fazíamos isso, inclusive, na escola, né? Lembra que eu falava? Não dá para colocar pendrive, nada. A gente tem que. Aí vocês precisam ver o que é melhor para vocês, tá bom? Então, nós faremos aí, gente. Além do trabalho aí, nós temos da página 30. Não, 38 foi corrigida, certo? Tá tudo, ó. Ok, né? Marcar aqui. Então, nós vamos fazer aí a lição da página
Responder. Da 42 até a 40. Até a 48, gente. Tá bom? Tá bom. Tudo bem? Nossa, parecia que era imenso esse capítulo, mas vai dar para a gente terminar. Eu vou fazer a chamada agora, gente, então, faltam 5 minutos. Espera aí que eu vou riscar aqui. Vamos lá. Alexandre, Não, Ana Luísa. não. Gente, vocês sabem da Ana Luísa? Não, né? Tá bom. Bárbara. Não, ela não foi nem nas primeiras aulas até agora. Então, mas ela também não tá me enviando nada, né? No ClassUp, aí eu fico preocupada. Mas, Bárbara. Bianca. Conseguiu falar com a Bianca? Gabi? Eu esqueci de novo de falar com ela. Ah, tá bom. Mas eu vou falar. Toda hora eu passo pelo contato dela e eu passo direto, eu esqueço de falar. Sim. Danilo. Presente. Davi. Henrico. Henrico? Oxe, eu. Veio não. Então, mas, tipo... Cadê o Henrico? Não veio não, né? Não, não tá acabando O Arthur tá perguntando se você marcou presença pra ele. Marquei. Aí, Arthur. Desculpa, acho que eu não falei seu nome e coloquei presença aqui. Felipe. Presente. Gabriel José. O Gabriel José estava, não estava? Tá aí. Ele tá aí. Ele saiu. Saiu? Não falou presente, não. Ah, saiu. Gabriela Beito. Às vezes cai, ele mora lá pro lado do Iguatemi, não é? Não sei. Aqui do lado, aqui Mora do no lado. Boa. No Boa, né? Do lado. Então, lá Boa. cai mesmo. O que tá acontecendo esses bagulho aí? Cai mesmo. Eu sou prova. Eu moro aqui no Boa também. Aí, tá vendo? Júlia. Grazi. Isabelle Maria. Ela não está? Aqui. Ah, bom. Isabelle Pascoal. Aqui. Quietinha, como sempre. João Vitor. Tá presente. Júlia. Aqui. Tá quieta, Júlia? Kathleen. Eu. Larissa. A Larissa, ela estava no comecinho. Laura. Presente. Maria Eduarda. Presente. Bersa. Presente. Melissa Correia. Presente. Tudo bem, Melissa? Tá quieta aí. Melissa de Paulo. Milena. Aqui. Uma nota a menos, mas tudo bem. Nicole. Pedro Aquiles. Pedro Henrique Piovani. Presente. O Pedro também tá quieto. Antes participava tanto na sala. Relaxa, professor. Se vocês Tá quiserem tudo bem, que ele fica Pedrão? gritando igual na sala, Tá tudo ótimo. Tá bom. Gostava de ler, só ele queria ler, agora não lê mais. pô, não sei se eu prefiro ler assim ou na sala, velho. Tá difícil. Roberto. Rodrigo. Tiago Mariano. Tiago Pereira. Eu tô aqui, eu sou o Thiago. E Vitor Gabriel. Professora. Tô aqui. Eu. Tudo bem, Vitão? Quem que falou, professora? Ô, professora. Sim, Larissa, voltou. Voltei, eu tinha caído. Ô, João, Eu imaginei.
Mas eu tinha colocado presença para Ó o você, Aquiles. amor. Ah, tá bom, obrigada. Tá? Porque sua mãe já tinha até avisado, né? Que é meio complicado. Fico até feliz, e olha, fico bem Todo feliz, viu? capotou. Que você, mesmo com todas essas dificuldades, né, Larissa, permanece aí procurando assistir às aulas e tudo mais. Eu acho isso muito, muito importante, viu? Eu tô tentando bastante tudo. Isso tudo vale muito a pena, né? Eu vejo que entrega todas as atividades e está sempre presente, mesmo com algumas dificuldades aí, por exemplo, essa da internet e tudo mais. Está viajando, mas não deixou de cumprir com as obrigações escolares, né? Isso é muito Professora, importante. Pois não. você marcou o Pedrinho aí, né? Pedro Aquiles. A aula tá sendo interessante mais pra ele do que pra todo mundo. Cadê o Pedro? Ele tá com o torcicolo ali, ó. Ele Ele tá olhando, ele perdeu o lápis dele, caiu debaixo da mesa e tá procurando. Alguém dá um grito aí pra acordar ele. Aí, Pedrinho. Eu coloquei falta. Ele não respondeu presença. Tá ao ele vivo tá aí, ó. tirando. Tá dormindo aí, ó. Ele tá Foi Mas marcando danado. enfim, gente, vamos lá. Vamos, então, encerrando aqui, né? Porque já deu o horário. E depois eu acordo ele, tá bom? Então, Pode deixar. tipo, nessa aula só tem as lições de português agora que a senhora passou nessa aula, é as páginas e o trabalho, né? Isso, o trabalho, então, será para quinta-feira, certo? Pra outra, né? Pra outra lá depois da. Outra lá, outra Isso é lá, essa, outra lá é E semana as que vem. páginas? Deixa eu Isso, já semana que pegar. vem. A semana que página vem. é até 47, né? Não, é até que dia a página? 48, eu acho. Peraí que eu É, marquei até aqui 48, também. Galinha. É até a Opa, página obrigado. 48 da apostila, Pra é que para dia? hoje, tá bom? Pra hoje? Nossa, velho. Ah, não, precisa. Deixa Aí você pra mata. segunda, vai. Flores, Pode 6 ser até páginas, deixa amanhã. pra amanhã. Pode pra ser até segunda. amanhã. Amanhã Tá é que bom? dia? Amanhã é Beleza? dia 5, hoje é quinta. Não, depois Hoje é vocês quinta, amanhã é ficam sexta. Tem mandando uma picado. aula mais tarde. Pessoal, se eu deixar para depois, o que que acontece? Vocês mandam picado. E aí é onde Ixi. dá aqueles perdidos nas benditas das lições de vocês. Mundo manda E segunda, eu não pronto. quero ficar louca, não, gente. Então, Pro, então você. amanhã, tá bom? Beleza. Joia. Tá bom, então. Ok. Então tá, até amanhã. E Fulana, né, patroa? o trabalho, então, será para o dia 11, né? Esse dia 11, que seria o feriado, ele já foi antecipado, não é isso? Acho que é. Esse feriado do dia 11, que é o Corpus Christi, ele já foi antecipado, né? É isso mesmo. Então, tem aula normal no dia 11. Ao menos que o governo mude de ideia. Tá bem? Joia. Então tá, então combinado. Beleza. Beijos, Valeu, boa galera. semana e bom final de semana, Valeu, tá? Parabéns, Arthur. Senhora também. Parabéns, Tutu. Valeu, valeu, valeu. Mas, parabéns, Tio. Tutu. Obrigado. Tutu. Felicidades. Boa, Tutu. Obrigadão. Tchau. Aí, Tutu. Pedro! Ô, fulano. O outro Tá Pedro, maluco, Pedrinho. velho.